Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Paixanalytic com Drops. Meu nome é Daniel Hammer Roisman, eu sou psicólogo e psicanalista independente e hoje estou aqui entrevistando a minha amiga Fernanda Amado, que é psicanalista e terapeuta sexual. A pauta de hoje é psicanálise e sexologia. Ora bolas, né? Vamos ver o quanto vai render esse papo, que eu mesmo estou muito entusiasmado, um tema meio tabu, historicamente a gente sabe que tem um diálogo, até uma discussão entre uma área e outra, então estou ansioso aí para ouvir a Fernanda e a gente pensar em desdobramentos juntos disso, sobre essa articulação, posicionamento dela. Então, Fernanda, bem-vinda, a palavra está com você. Muito obrigada, Daniel. Me sinto lisonjeada de estar aqui essa noite com você, no seu canal. Muito obrigada pelo convite. Legal, eu que agradeço. É, Queria falar um pouquinho da minha formação, né, do meu percurso aí na psicanálise. Eu fiz magistério no ensino médio, antigamente tinha, né, magistério. Eu Uhum. fiz magistério e foi aonde a primeira vez eu ouvi falar de Freud, né? Quando ele falava dos tipos, né, psicossexuais. E aí eu falei, gente, olha que interessante, ele fala de fase oral, fase anal, eu quero estudar isso. E quando foi para eu fazer a graduação, na minha época, quem ia para psicologia era doido, né? E aí eu optei por uma outra área, segui nessa área, né, como gestão de pessoas, trabalhando com isso. E num determinado momento, eu fui fazer uma especialização em coaching, e eu falei, gente, isso é muito bom, eu preciso ir para essa área. Só que não é só esse coach que esse pessoal está falando, tem algo a mais. Eu quero estudar a psicanálise de Freud, né? E foi por aí que eu comecei o meu percurso. Aí comecei a fazer análise pessoal, estudar teoria, né? Entrei em grupos, né? Até grupos lacanianos para poder estudar Freud, junguianos, e posteriormente conheci a sexologia e me apaixonei por ela. Então, é uma área que eu tenho atuado mais hoje, é na sexologia. Ah, legal. Então você foi vindo de um interesse por várias áreas, magistério, psicanálise, Lacan, Jung. Antes disso, um interesse em coaching e depois você desagou na sexologia. Interessante. Sabe, na sexologia. Isso aí eu conheci Na verdade, assim, eu já ouvia falar de sexologia, Uhum. né? E eu ficava assim, gente, é muito legal essa área. Só que ainda era uma área muito velada, a sexologia, né? Ainda estava muito na mão da medicina, É. e não tinha muito acesso à área. Hoje, que eu acredito que a área se expandiu. Realmente, assim, né? É multidisciplinar agora, né? Porque pode ter psicólogos, filósofos, sociólogos, biólogos, fisioterapeutas e por aí vai, atuando na área da sexologia. Quer dizer, a sexologia é um campo de estudo e atuação do sexo, ou não? Ou é mais amplo que isso? Como é que É funciona? da sexualidade, na verdade, né? A OMS, ela coloca que a sexualidade seria o quê? Uma energia, assim como a libido, né, da psicanálise, que nos motiva a encontrar amor, contato, ternura e intimidade. Então, é uma energia que nos motiva para isso. Isso é a sexualidade, né? O sexo é o quê? É uma função natural de qualquer um de nós. Assim como a gente respira, sente vontade de comer, o sexo é essa função natural. Então, a sexologia estuda isso, né? Uhum. Bom, até aí tá dentro de um eco freudiano, né? Eu acho que Sim, Freud não iria se opor, né, a essa definição, no sentido de algo que diz respeito ao campo de estudo da psicanálise, por exemplo, né? Eu acho sim, até que porque Freud, é, ele foi um grande marco para a psicoterapia, né? E uhum. foi através dele que
a sexualidade surgiu, porque antes de Freud, a sexualidade era tratada apenas na visão biológica mesmo da medicina, né? Aí Freud falou, não, o ser humano não é só, né, orgânico, o ser humano também tem psique. E aí, Freud percebeu que o ser humano era a variável biológica, né, que podemos chamar de id, a variável sociológica, que seria, né, o superego, e a variável psicológica, que é o ego. E aí Freud, né, diz o quê? Que quando o indivíduo nasce, ele é puro id. Quando ele é penetrado pela cultura, né, que aí vem os padrões de comportamento, que a sexologia trabalha nisso, nos padrões de comportamento, Uhum. E, certo? É, e Freud, ele demonstrou, né? Assim, ele chocou meio que a sociedade quando ele demonstrou que o indivíduo tem as fases da psicossexualidade, uhum. né? Que é a fase oral, a fase anal, a fase genital e por aí vai. É interessante pensar nessa questão das fases psicossexuais, que, por exemplo, na fase oral, que seria aí no primeiro ano de vida, a principal zona erógena é a boca, né? E o gosto do beijo permanece por conta dessa fase. Interessante. Interessante. Legal. A fase anal, né? Que a criança desloca ou para a uretra, né? A libido é deslocada para o ânus ou para a uretra. A criança, né? Que a gente chama de sádico, né? Criança sádica. É, ela tem o prazer de quê? Destruir brinquedos, maltratar os animais nessa fase. E quando ela passa para a fase adulta, né? Ela pode gostar de mordida, beliscão, Ah, BDSM. sim, sim, seria o erotismo sádico uretral, né? Sádico anal, sádico oral, né? Isso tudo está muito bem até explicado, né? No livro do Carl Abraham também, que é a teoria Sim, psicanalítica da libido, né? Inclusive, essas contribuições, esses detalhamentos vieram muito do Carl Abraham na conversa dele com Freud, que era um dos primeiros analistas ali, né, do círculo do que o Freud criou, né? Das sociedades das quartas-feiras. Então, sem dúvida, aí você está fazendo uma leitura freudiana que muito contribui para a sexualidade do adulto, né, no sentido do sim, erotismo, né, da troca de carícias, né, de qual seria o germe desses processos, né, vamos dizer assim. sim, Então, perfeito que você colocou. É tem uma muito legal. Uhum, E aí entra, né, o exibicionismo, o voyeurismo, entra tudo, né, derivado aí dessas fases. uhum. Freud colocava o ativo passivo, né, o Sim, exibicionismo, o voyeurismo, o sadomasoquismo, né, sadomasoquismo, pares, né, os pares sim, os pares, justamente. antitéticos, né? Legal. E então quer dizer, você vê que a sexologia nasce como um campo muito inspirado pela obra do próprio Freud. Sim, com certeza. Eu acho que o Freud foi o primeiro grande sexólogo que a humanidade teve. E depois dele que vieram os demais. Mas primeiro foi Freud. E, assim, é interessante pensar que Freud postulou, né, assim, fora dos nossos domínios do consciente, que a gente é inconsciente, né? E, assim, atualmente eu recebo tanto paciente para psicanálise, né, quanto paciente para terapia sexual. Então, assim, tem paciente que chega querendo fazer terapia sexual, porém, é o inconsciente dele que não está permitindo ele progredir na vida sexual.
Então, e aí como é que faz, né? Porque, por exemplo, esse é o ponto, né, chave do nosso encontro, um dos pontos chave do nosso encontro, né? Que fica a questão. Por exemplo, alguém tem uma queixa, de falta de libido, no relacionamento, né? Não tem mais vontade de transar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge, enfim, né? Ou alguém sofre de ejaculação precoce, né, por exemplo. Dentro da psicanálise, nós tendencialmente iríamos fazer uma escuta pautada na associação livre para tentar identificar eventuais elementos fantasmáticos, né, edípicos, aí para retomar o Freud, né, já que a gente está Sim. pegando o Freud hoje, né, de maneira central, para ver o que tem de elemento recalcado que está ali na base de uma sintomatologia que possa gerar aí uma inibição, né, uma fuga, né, do encontro com o sexo, por exemplo, né? Então, seria feito um trabalho de construção, né, através das narrativas do paciente, que é algo que vai aparecendo ali aos poucos, né? A tal das formações do inconsciente, né? O que a gente pode dizer, Uhum. o sujeito desconhece. Agora, por exemplo, se a gente tem um olhar da sexologia que não contempla o inconsciente, é isso que não ficou claro para mim, se também contempla, se haveria, por exemplo, lugar para uma interpretação do Édipo, vamos supor que o cara tá sentindo o cheiro da mãe dele ali naquela mulher, e aí ele tem uma detumescência, né, que é o termo técnico Sim, para tradicional brochada, né? isso. Qual seria o tipo de atitude clínica do sexólogo e daria para misturar com a do psicanalista, enfim? Qual seria o procedimento de um sexólogo em relação a algo assim, a uma queixa dessa natureza? Quando o paciente chega com essa queixa, falta de libido, ejaculação precoce, impotência, ele chega uma queixa a nível de consciência, Uhum. né? Que aí é a nível da sexologia, que é a consciência. Mas quando você vai, né, escavar, descascar, você percebe que precisa ser feito um trabalho psicanalítico também, né? Porque a terapia sexual, aqui eu trabalho, se chama TREC, né? Que é uma terapia racional, emotiva e comportamental. Então, tem coisas da TCC, né? De comportamento, então tem isso. Só que você percebe que o paciente ele não é só regido pelo consciente, pelo comportamento. Então, tem um monte de travas que impede o paciente a seguir nos exercícios da terapia. E é aí que a gente entra com a psicanálise. Ah, entendi. Então, quer dizer, essa técnica TREC, ela é inspirada na psicologia cognitiva. Isso, E, inspirada na psicologia cognitiva, justamente. uhum. A gente trabalha com técnicas da psicologia cognitiva. E você saberia brevemente descrever um pouco como é que funciona essa técnica? Como é que ela se sustenta como, assim? Então, a gente tem, depende de cada caso, né? Por exemplo, uma paciente que chega com queixa de libido. A gente sempre faz uma entrevista, né? O primeiro contato é uma entrevista. E aí, nessa entrevista, a gente descobre qual é o motivo que aquela pessoa está querendo fazer terapia, né? Uhum. E a partir daí, por exemplo, queixa de libido. Então, a gente vai investigar um pouco desse relacionamento. Como é que é esse relacionamento, qual é a rotina, como é que é o dia a dia dela. E aí, a gente prescreve atividades, né, para que essa libido retome. Ah, vocês chegam a prescrever as atividades. Então, aí é Sim, do campo dessa técnica da sexologia. isso. Então, a gente tem, assim, para cada disfunção, Ah, um manual de atividades que aquela paciente pode fazer, certo. Aham. certo? Mas tem determinados momentos que a paciente chega e fala: eu não fiz o que precisava ser feito. Ah, e aí que você lembra do velho Freud
e vê a tal da resistência ali operando. Justamente. É nesse momento. E Entendi. assim, aparece muita coisa, sabe, Daniel? Aparece muita coisa. Aparece casos de abuso, aparece violências, né? Então, assim, é bem profunda a parte da sexualidade se juntar com a psicanálise, porque vai aparecer muito conteúdo desagradável, conteúdo doloroso e que a gente precisa tratar, Uhum. Então, quer dizer, precisam ser trabalhados. Desculpa. não, não, imagina. Então, quer dizer, a psicanálise ela entra como uma espécie de ferramenta de apoio que está ali numa posição assim meio que de bastidor do seu trabalho. E aí, quando você vê que a coisa encrencou ali, deu uma travada nas recomendações comportamentais, nos estímulos, nas mudanças de hábito, aí você, tá bom, então vamos lá, eu quero te escutar. O que está acontecendo? Quais são teus medos? Da onde, quando que surgiu isso? Né? Quer dizer, sai um tanto do plano da consciência e do plano pragmático, da coisa. Justamente, Entendi. Entendi. sai desse plano. Porque senão o paciente não consegue avançar, né, na terapia. E Então, é, e é possível, por exemplo, uma pessoa ela entrar pela sexologia e ficar por ali mesmo? Tem eficiência sem utilizar a escuta psicanalítica? Ou digamos, mais cedo ou mais tarde você acaba esbarrando com as resistências, vamos dizer assim, inconscientes, fantasmáticas de cada um? Como é que você vê isso? de todos os casos, né, que eu já atendi, mais cedo ou mais tarde, acaba esbarrando Entendi. e precisa ser realmente trabalhada essas questões. Uhum. E aí tem os casos também, que a pessoa não quer trabalhar as questões e sai da terapia, porque viu que chegou naquele ponto que assim, ou Ah, eu vou a fundo, ou eu saio, e aí sai. Não consegue sustentar a terapia. quer dizer, ela chega para você e diz: Olha, eu vim aqui para gozar melhor, para me satisfazer, mas não quero saber nada da minha mãe, do meu pai, dos meus complexos, da minha autoestima. Eu tô a fim de gozar, de sentir prazer e ponto. E Paremos ponto, por aqui. justamente. Como Entendi. é que eu faço para sentir prazer, né, na relação com a minha parceria? Só que na hora que ela está tendo relação com essa parceria, o pai está presente, né? Os traumas estão presentes, os abusos, e por Ah, aí vai. entendi, entendi. E assim, muitas vezes, né, a paciente chega com uma queixa que é a dispareunia, né, que é a dor na relação sexual. E aí, assim, a gente afasta a causa orgânica. Já foi no ginecologista, né? Já viu como é que tá esse canal vaginal? Já fez exame hormonal? Tá tudo certo, não tem nada. Então, a gente vê que realmente é psicogênico. E aí, a gente vai investigar da onde que vem essa dor. E às vezes aparece o quê, né? Um conflito com o marido. Então, às vezes, assim, a mulher tem uma repulsa sexual do parceiro, e aí o sintoma é a dor na hora da relação. Ah, entendi, entendi. Quer dizer, aí não tem técnica que você diga para ela fazer, porque tem uma fronteira, né, um muro emocional entre ela e essa pessoa, né? Justamente, tem um muro emocional, e aí precisa resolver nessa questão. Uhum. Outra coisa, às vezes a paciente não tem libido porque perdeu a admiração pelo marido. Como é que vai ter libido se não admira esse homem que está na frente dela? E aí tem a questão de por que que tá junto então com ele numa situação Justamente. de falta de admiração, né? É. E aí eu trabalho muito a questão do vínculo, né? O que que sustenta essa relação? É um vínculo amoroso? É um vínculo de dependência? Né? Que vínculo que está sustentando essa relação? Uma dependência às vezes econômica, ou medo de ficar sozinho, ou filhos, né? Culpa por se separar e deixar os Justamente. filhos, né? Uhum. Justamente. Tem tudo isso. E aí a paciente às vezes nem sabe por que está naquela situação.
Mas é importante, é legal você ter essas duas ferramentas, né? Porque às vezes, né, eu como psicanalista, não sexólogo, né, mas como um psicanalista, é, às vezes as pessoas elas reclamam, né, de, digamos, tem casal que chega a se separar, né, por causa de falta de Sim, sexo, e tal, e às vezes a gente sente um pouco assim de não ter ferramentas de intervenção prática para poder simplesmente ajudar a pessoa a reacender a libido ali, né? Ou seja, às vezes a gente fica, o que eu quero dizer com isso é que às vezes nós psicanalistas ficamos muito no terreno das construções da infância, dos fantasmas, né, e tal, das interpretações que muitas vezes, não sempre, evidentemente, mas ficam num plano meio racional, né? E a gente fica pensando, puxa, mas como atuar para ajudar essa pessoa a ter dois ou três orgasmos, né? Por que não? Afinal de contas, sexo é bom, sexo é vida, né? Será que a psicanálise também deve voltar às costas, né? Totalmente aos prazeres da carne, efetivamente, né? Não deve atuar diretamente nesse campo. Eu fico, né, pensando a partir do teu, né, da tua fala, do quanto talvez a gente possa pensar mesmo em ferramentas de intervenção pragmática, né? E, de fato, por exemplo, quando você fala técnica cognitivo-comportamental, tem muito psicanalista que já vai franzir a testa, dizer, ah, não, mas não sim, pode misturar e tal. Mas eu acho que é legal, por exemplo, quando a gente consegue ultrapassar a fronteira dessas rixas entre as escolas e ver se aí tem um saber válido, né? Quando a gente é, às vezes tira os nomes, né? Tira o nome psicanálise, tira o nome cognitivo-comportamental, né? Tira essa sigla que você usou. Quando a gente escuta o que você está fazendo, é um trabalho que é um trabalho de escuta, de acolhimento, um trabalho ativo para as pessoas poderem ter mais prazer. Elas estão se queixando de sofrimento, de solidão, né? Então, no sim, fim, o que você está fazendo é isso. Não importa tanto a nomenclatura, né? A gente pode ficar preso à nomenclatura, à guerra das escolas e tal, mas é importante ver aí que tem um saber, né, no que você está fazendo, né? é. E assim, qual que é a técnica mais importante para o paciente? É a técnica que ele tem alívio do sintoma dele. Uhum. Então, é claro que eu não vou misturar, né, TCC com psicanálise ao mesmo tempo. Eu vou na TCC, o paciente procura por problemas de inadequações ou disfunções sexuais. Então, eu vou tratar isso. Chegou no momento que a técnica da TCC não vai mais, que o paciente não flui, não dá conta, eu entro com a psicanálise. Então, quer dizer, você tem uma clínica híbrida no seguinte sentido. Tem pessoas que te procuram para psicanálise, e aí não tem TCC em nenhum Sim, momento. não tem. E tem pessoas que te procuram como terapeuta sexual, né, como sexóloga, que você aí entra com essa técnica de TCC. E quando houver um esgotamento dessa técnica, aí você vai para a psicanálise e passa a não mais misturar os métodos. É isso. Justamente. Aham. Ah, interessante. Era essa Justamente. dúvida que eu tinha. Legal. Que eu acho que deve Justamente ser isso a que você falou. dúvida de muitos, né? Que estavam É, assistindo a gente aí. Legal. Uhum. mas é justamente isso que eu faço. Quando eu esgoto, né, e o paciente não consegue mais fluir, e aí, assim, ele fica naquela, eu não dou conta mais, vou parar a terapia. Então, vamos lá, deixa eu te escutar. Vamos entrar com a psicanálise, vamos ver o que está por trás disso tudo. Sim, e é legal essa atitude, assim, porque os psicanalistas têm uma mania, né, de achar que a psicanálise dá conta de tudo, né, ela é uma espécie É, de ferramenta universal. Tem psicanalista que, assim, eu tô, claro, caricaturando, exagerando um tanto, mas, tipo, acha que a psicanálise pode ajudar a operar um apêndice, né, a tirar um tumor, né, de alguém. é, A psicanálise também tem limites, né? sim, E é o que você é, falou, né? Tem demanda para tudo. Então, tem gente que não vai procurar uma psicanálise para
para se escutar, para associar livremente. Não, ela quer tratar aquele problema sexual e pronto, e ela tem direito de só querer tratar Sim, isso, e se não der, também não deu, né? não Mas deu, justamente. direito. Então você acolhe essas pessoas, né? Isso é importante, né? Justamente. E assim, eu já tive paciente que, não, eu não dou conta, eu trabalho demais, eu faço mil coisas, eu sou super ocupada, eu não tenho tempo para fazer a técnica que você me manda, etc e tal. Aí surge o pai na sessão. Surge o pai, pronto. Não, que não é. Começa um monte de resistência. E eu já tive paciente que, quando surgiu o pai, de falar assim: eu não aceito meu pai, eu tô parando a terapia e acabou. Pronto. Não voltou mais. Meu pai não entra aqui na minha cama, pelo amor de Deus. Não entra aqui, justamente. Meu pai foi isso, foi aquilo, ele não é exemplo e tal, e vai. Então temos isso. Uhum. Entendi. É, mas tem uma máxima dos psicanalistas, né, que dizem que uma pessoa, quando deita na cama, ela está acompanhada por mais não sei quantas, né? O pai, a mãe, os avós, Quatro pessoas, né? os avós maternos, sei lá, né? Tem uma galera É. que está com ela, né? E sobre isso de você ter colocado assim, até onde o psicanalista vai, é, é só o psicanalista pensar, né? Eu teria coragem de perguntar para minha paciente como está a vida sexual dela? Eu conseguiria trabalhar, né, o conteúdo que vem dessa resposta, Uhum. né? Então é um ponto a ser pensado. Como que você pensou isso? Só para ficar mais claro, não sei se eu entendi bem esse ponto. Então, assim, você está atendendo hoje uma paciente, né? E você viu que apareceu várias questões de ética, etc. E você precisaria avançar na parte sexual, porque ela tem uma parceria que também não está legal. E aí você teria coragem de perguntar para ela como está a sua vida sexual com o seu parceiro ou com a Ah, sua parceira? você está perguntando, tipo, para mim como psicanalista puro, entre Isso, aspas. Aham. isso. Olha, eu já perguntei isso para um paciente diretamente, né? Porque ele se queixava muito assim de não ter tempo para ele. Eu dei uma de sexólogo assim, uma vez só, Ótimo. né? Não é uma pergunta que eu faço assim normalmente, mas como era um cara assim muito limitado, me parece, em termos de do campo erótico da vida dele, sempre queixoso. Eu perguntei, né? Mas você faz sexo com a sua esposa, né? Como é que... Ai, essa pergunta eu não sei se eu fico à vontade para te responder. Nunca ninguém tinha me perguntado disso, eu nunca falei sobre isso, né? E não falou desse ponto. Mas aí tem uma questão, né? Porque diz respeito justamente às inibições eróticas, né? E prazer É, que ele não tem na vida dele, né? Mas sim, justamente, mesmo numa psicanálise a gente se depara, né? Aliás, com a resistência, né? Na psicanálise que a gente pode talvez reconhecer mais a ideia de resistência, né? sim, com certeza. E um outro ponto que você colocou, né, assim, é, depois de Freud, de contribuição de psicanalistas que entraram nessa parte da sexualidade, né, que o psicanalista normalmente não quer entrar nisso. Mas, assim, historicamente, a gente teve alguns que quiseram entrar e foram muito criticados, né? O Reich, por exemplo, Aham. né? Foi um que ele trouxe aquela teoria da orgasmoterapia, de couraça muscular, e assim, ele recebeu uma crítica gigantesca em torno disso. Uhum. Me parece que os psicanalistas, por mais libertários e progressistas que eles se dizem ser, essa parte do sexo mesmo me parece que é muito um tabu ainda para eles até hoje, né? É, Eles se sentem meio constrangidos, assim, de falar do sexo e, eventualmente, de questões até pornográficas dos pacientes, né? E a gente sim, sabe que aí está o núcleo do recalcado, geralmente é nas cenas e nas discursividades pornográficas dos pacientes, né? Ou seja, como se transa, a cadência,
as fantasias eróticas, se está pensando na vizinha ou não, gritos, gemidos, se dá se bate, se aperta, né? A forma como morde os peitos, né? O cheiro, são coisas que nós não conversamos em análise, assim, Sim, geralmente, né? São é, situações muito raras e muito singelas, eu diria, e que muitas vezes poderiam, se forem trabalhadas, nos revelar para o paciente, fundamentalmente, não tanto para nós enquanto analistas, mas para o paciente. mas para ele da posição dele, né? Ou digamos do erotismo dele, né? Sim. Isso é difícil também até na sexologia, né? Porque quando a gente coloca uma mulher para fazer uma técnica para ela fantasiar, a maioria trava, não consegue fantasiar, não consegue criar um conto erótico na cabeça, entende? Muitas travam, não conseguem. De criar uma cena na cabeça, um conto erótico, uma fantasia, é muito difícil. Então, assim, é porque é um tema muito tabu, né? Além do que, tradicionalmente, a mulher foi criada para não se pensar em sexo, né? Quando a gente volta aí na época de Freud, né, no período vitoriano, é, era uma sociedade de homens feita para homens. Então a mulher não era levada a pensar em sexo. O ideal era a mulher pura, né, que correspondesse aos interesses dos homens apenas. E aí a mulher sendo dessexualizada, ela adotou essa crença de que não pode ter libido, não pode ter prazer, que é feio, né? Que pensar que está transando com o marido e está pensando no artista não pode, é feio, entende? Até hoje você encontra mulheres que têm vergonha do seu erotismo ou de ter eventualmente algum pensamento pornográfico, algo assim? Sim, até hoje. Inclusive, uma das coisas que eu falo, né, para algumas pacientes é que o seu pensamento é privado. Eu não sei, Daniel, o que você está pensando agora. Você não sabe o que eu estou pensando. Então, se você quiser fantasiar com A, com B ou com C, o pensamento é seu. Ninguém sabe o que você está pensando, Mas às né? vezes a pessoa teve uma educação religiosa, por exemplo, né? Ela pode achar que Deus tá sabendo o que que ela está pensando, né? Aí ela Sim, já vai, né? Aí ela já vai. Não, e não é só uma pessoa religiosa, né? Mas qualquer um, às vezes, né? Ah, o que que eu pensei agora, né? Aí Deus está vendo, né? Não sei o quê. estou pecando, Tô pecando, essas coisas morais, né? E, enfim. E isso atravessa o neurótico o tempo todo, né? A nossa cultura ela atravessa o tempo inteiro. é repressora, né? Uhum. É, é a educação castradora, Uhum. né? E isso impacta muito, porque, assim, eu pego na clínica casais que poderiam estar vivendo uma sexualidade plena e não estão vivendo por conta dessa educação castradora. E tem até um texto do Freud, né? A moral civilizada e a doença nervosa moderna, ou alguma variante, tá? Me desculpem que eu não lembro exatamente do título de cabeça, mas é mais ou menos assim. Que ele diz que justamente uma cultura repressora é produtora de neurose, né? Sim, Sexualidade exatamente. reprimida é a tese clássica do Freud, né? Para o mal-estar, né? Um dos mal-estares, né? Na civilização, né? Na civilização, justamente. E o que as pessoas têm que entender é que a tensão sexual, ela existe no corpo, assim como o apetite que a gente tem para comida, Uhum, né? E muitas pessoas não pensam assim, preferem sublimar essa tensão sexual do que realmente lidar com ela, uhum. né? Só que assim, a gente não consegue ficar sem comer a vida inteira. E É, tem gente que consegue ficar sem libido, sem desejo a vida toda. é isso que eu ia te Um perguntar. casamento inteiro.
É isso que eu ia te perguntar, né? Porque sublimar é quase que um mito do Freud, né? Quem que sublima as coisas afinal, né? A gente sabe que essa coisa de sublimar ela é bem obscura na psicanálise, né? Porque Sim, seria a dessexualização da libido, a resolução esse- de um conflito, né? Tem muitas críticas em relação ao próprio Freud por conta desse posicionamento. sim. O que que você acha, assim, né, em termos de tratamento, assim, quais seriam as perspectivas, assim, para... O que que você espera do teu trabalho, do mundo, né? Em termos de ajudar as pessoas? O que que você idealiza um mundo melhor em relação a isso? Como é que você vê? Então, é, como sexóloga, né, o que eu acredito é que só é possível a cura se tiver intervenção terapêutica. Se não tiver, né, se a pessoa tentar lidar com as suas próprias forças, não consegue. Então, precisa de intervenção terapêutica, realmente. E o que eu idealizo é que as pessoas sejam felizes nessa área sexual também, porque é uma área importante da nossa vida, né? É uma área que a gente busca o encontro, a gente busca o toque, né, da pele, busca o sensual, o erótico. Você acha que é possível uma pessoa ser feliz, sem sexo e sem companhia? Uma pessoa viver só e sem sexo, assim, com menos, por exemplo, de 40 anos ou menos de 50? Você acha possível isso? Ou você Então, acha tem os assexuais, né? você acha que existem efetivamente pessoas assexuais? Ou você acha que é um recalque, alguma coisa que a pessoa não desabrochou ainda a sexualidade? O que eu acredito que vai de encontro à psicanálise seria o recalque. Você acha que são recalques Sim, muito bem muito forte. sucedidos, assim, muito fortes? Sim, muito forte. O que eu acredito é isso. Pensando na psicanálise, né? Eu acredito nisso. Pensando na sexualidade, não. É normal. Ser Na assexual sexual- é normal. Está dentro da normalidade. Ok, não gostar de sexo, não gostar de contato, não querer ter, né, uma companhia, mas isso vai até contra o que a OMS coloca sobre a sexualidade, né? Que é isso, de você querer tocar e ser tocado, beijar e ser beijado, lamber e ser lambido. Uhum, Então, vai totalmente fora do eixo do que a OMS coloca. Mas, ok, para a sexualidade é normal a pessoa ser assexual. uhum. Então, quer dizer, saindo do campo da psicanálise, se contempla que alguém pode ser efetivamente assexual, não quer dizer que não significa que a pessoa não tenha um gênero, né? Significa que ela é assexualizada, ou seja, ela não tem libido, não tem vontade de paquerar, de fazer Isso, sexo, isso. não se propõe a situações eróticas com pessoas do mesmo sexo ou de outro sexo, de nada. Não. E aí é onde eu ouço também, né, algumas pessoas colocando sobre o sublimar isso. Então, assim, não gosta de sexo, mas toca um instrumento super bem, né? Não gosta de sexo, mas é um excelente pintor, né? Faz produções gigantescas, então acaba sublimando essa energia, né? Para a arte, para a música. Mas, assim, tudo bem, sublima, ou será que haveria uma dor ali que a pessoa talvez nem entre em contato, uma espécie de lamento por um amor que não deu certo lá na infância ou na adolescência, uma espécie de ressentimento, né? Porque muitas vezes eu percebo assim, mulheres também, pacientes minhas, a pessoa passa dos 50, já teve um ou dois relacionamentos, aí ela dá uma cansada, e aí ela diz, não tenho mais paciência para namorar, para encontrar uma outra pessoa, para sair na noite, assim, ela simplesmente fecha para balanço e vai escrever, vai maratonar as séries dela, vai sair com as amigas, né?
existe esse cenário assim, né? Um tanto. Existe também esse cenário. E entra no campo assim, um pouco da desilusão, né? Desilusão, desilusão. É, A pessoa nesse cansou de campo, homem, por exemplo, né? sim. Mas existe sim esse cenário. Uhum. Mas o assexual, que se diz assexual, não é por isso. Eu não atendi ainda nenhum paciente, né, com assexualidade. Não tem nenhum caso. Mas o que ele se coloca é como assexual e pronto. Talvez porque o assexual bem-sucedido, que não é sintomático, se houver, ele não vai procurar um sexólogo, né? Porque já não é uma questão Justamente. para. Justamente. Não vai. Não precisa do sexólogo. Sim, ele mesmo é assexual, né? Agora, isso parece que é mais comum em países asiáticos, né? Assim, acho que no Japão tem estudos sobre isso, né? Também. Você tinha Sim, postado alguma coisa outro dia, né? No seu Instagram sobre isso, né? sim, tem no Japão. E uma outra coisa que vem crescendo muito, inclusive já tem congresso para falar sobre isso, é o sexo com robôs. Com robôs. Isso. Então, isso também já está crescendo. É um mercado, assim, que vai ser bilionário para o futuro, né? Tem até tecnologias de comprar e colocar no celular que você beija, né, o local do celular que é acoplado nessa tecnologia e a pessoa, por exemplo, no Japão, sente o seu beijo. Ah, você tem um avatar e que através da internet mimetiza o seu gesto aqui do outro lado do oceano. Não seria nem um avatar, é um aparelho que você compra e acopla no seu celular. E você coloca a sua boca nesse aparelho. Ah, é E só a a... outra pessoa também tem um aparelho lá e ela sente os movimentos que você faz à Ah, distância. mas aí é só para o beijo, quer dizer, aí eu imagino que em breve vão criar um boneco todo articulado, né? Que seria o seu avatar, né? Então você vai, Já tem, né? A tecnologia VR já proporciona isso. você vai transar com um boneco que está copiando os movimentos que você está fazendo do outro lado da linha ali. Sim. Esses dias eu até vi um vídeo que era um casal transando, e aí um estava no quarto, o outro na sala. E aí eles com os óculos, né, do VR, e aquelas luvas, etc., e fazendo todos os movimentos dentro daquela realidade virtual. Entendi, quer dizer, eles estavam, quer dizer, como de um casal hoje que fica na cama à noite, cada um no seu WhatsApp, Justamente. é o casal fazendo sexo virtual, os dois dentro de uma mesma casa. É isso aí. Um em cada cômodo e fazendo sexo virtual. E é interessante você colocar isso no WhatsApp, porque essa nova geração prefere ficar no celular do que transar. Então, os casais, né, da atualidade preferem estar, né, dentro do seu mundo virtual, ali na tela do telefone, do que transar. Uhum. E isso se deve a quê, na tua opinião? O que você tem Então, alguma hipótese assim do eu porquê? acho que é um pouco de comodismo, né, rotina, cansaço. Uhum. São vários fatores, né, que estão por trás disso. É sempre o mais do mesmo, né? O sexo vai ser sempre igual, o mesmo começo, o mesmo meio, o mesmo fim. Então eu prefiro ficar com o meu celular, que eu vejo coisas diferentes a cada segundo, é só passar a tela, eu estou vendo coisas diferentes, né? E se eu vou para a relação sexual com outro, não, é igual. É o mesmo beijo, o mesmo abraço, o mesmo toque. Quer dizer, o celular ele seria uma espécie de portal à poligamia, de certa forma, mesmo que não haja sexo com outras pessoas, né? Mas você está em contato com todo tipo de gente, em grupos, fazendo piadas, vendo coisas, né? Então, quer dizer, é como se a sua sexualidade estivesse transitando de uma maneira, entre aspas, meio poligâmica na cultura, né?
ao passo que Sim, com o seu parceiro ou sua parceira sexual de sempre, já haveria uma espécie de monotonia desgastada, que já não seria mais interessante, então, né? Quer dizer, o novo sexo, ou as novas relações se dão pelo celular. sim, justamente, a novidade, né? O interesse é maior. Ah, E entendi. até mesmo a pornografia, né, que a gente falou. A pornografia é aquele mundo de ilusões, né? Tudo é perfeito, é, a ereção é sempre maravilhosa, a mulher está sempre preparada, né? Sempre naquela posição linda, o espetáculo, todo mundo perfeito. Entendi. E o mundo real é diferente, a realidade é outra, né? Tem a mulher que está com dor de cabeça, que está menstruada, que está com o filho doente, e por aí vai. Puxa, incrível. Então, quer dizer, sexologia e psicanálise têm ainda muitas coisas em comum, muitas trocas possíveis, né? Elas se Tem, cruzam em vários campos, mas tem certos momentos em que elas se afastam, né? sim. Então, mas me parece que é possível, sim, articular as duas coisas, né? Até certo ponto. Uhum. Inclusive, depois de Freud, vieram, né, outros teóricos falando aí sobre exclusivamente a sexualidade. Um deles foi o Kinsey, né, que tem até o Instituto Kinsey hoje em dia, que fala sobre sexualidade. E ele era biólogo, era professor, né, do curso de higiene, que na época higiene e medicina se misturava muito. E aí ele começou estudando as vespas, né? Como é que as vespas se relacionavam até chegar no homem e na mulher, né? Então, ele que foi considerado assim um grande pai é, da sexologia. Depois dele veio Master Johnson. Master era médico e Virginia Johnson era psicóloga, né? E eles também criaram um instituto para poder estudar a sexualidade. Aí veio a Helen Kaplan, que era médica e psicanalista, que aí ela trouxe a questão do desejo, né? Que até então, Master e Johnson, eles colocavam como a resposta sexual, eram quatro fases. Então, era a fase de excitamento, que seria a ereção no homem, a lubrificação na mulher, a fase de platô, que é já chegando no orgasmo, né? A fase do orgasmo e a fase da resolução. Quando Kaplan, que era psicanalista, deu as suas contribuições, ela mostrou que não, que antes dessa fase da excitação tem a fase do desejo. Uhum. Então, ela trouxe essa contribuição. E é por isso que se fala muito assim do desejo sexual, né? Por conta de Kaplan. Sim, muito é um universo que vale a pena a gente estudar. Os psicanalistas estão acostumados a estudar filosofia, literatura, a própria psicanálise, né? História da civilização. Mas eu acho que está aí mais um campo de estudo também, que é o da Sim, sexologia, né? Que possamos romper aí eventualmente os preconceitos que possam existir dentro da nossa classe e pensar que para Freud nem tudo é sexo, mas isso não quer dizer que a gente possa esquecer do sexo também. Precisamos falar sobre ele, né? precisamos, porque nós temos as nossas tensões sexuais que precisam ser aliviadas. E fazer sexo é gostoso, faz bem, né? Cria intimidade, a parceria. Então é gostoso. Cria vínculo. Com certeza. E aí, Fernanda, aí, se alguém quiser entrar em contato com você, você tem um Instagram? Como é que a pessoa faz para trocar uma ideia? Eu tenho Instagram, arroba fernanda.amado.psi, no meu Instagram. Pode entrar em contato por lá, eu respondo direct. Lá tem também o link que vai para o meu celular. Podem ficar à vontade. Legal, podem entrar em contato com a Fernanda, ela é super acessível. O Instagram dela é muito bacana, tem vídeos explicativos, ela é bem performática, é muito divertido aprender com ela lá no Instagram. Recomendo a vocês darem uma olhada lá e baterem um papo com ela.
Então, acho que é isso, né? Você tem alguma consideração final para fazer ou como podemos ir encerrando? Podemos ir encerrando. Legal, então é isso aí, pessoal. Queria agradecer então novamente a Fernanda Amado, não é à toa que ela é amado, né? Amada, Amada, fala aí sobre grandes temas humanos, né? Do ponto de vista clínico, terapêutico. E em breve, então, nos vemos em mais um episódio aqui do Paixonarite com Drops. Um grande abraço a vocês e até breve. Tchau, tchau. tchau, tchau, muito obrigada. Tchau, um abraço.